as minhas palavras se tornariam muito cansativas para vocês. Vamos ver o que o Espírito Santo, que a palavra do Senhor tem para falar conosco. Abrimos as nossas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Você que está em casa, que está passando por algum momento na sua vida, que tem te deixado desamparado, preocupado, que por algumas vezes você tem baixado a sua cabeça e tem se perguntado, mas como, Deus? Como que eu vou sair dessa? Saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas das nossas vidas. Aquele que tem comunhão com o Senhor está no controle de todas as coisas. E é assim que eu tenho aprendido. A palavra do Senhor que se encontra em Tiago, capítulo 1, leremos o versículo 6. Vamos ler outros versículos, mas para já leremos o versículo 6. Tiago, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Agora volte uma página na sua Bíblia, ou na mesma página, não sei. No versículo 3, diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé é uma vez confirmada, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessitardes de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes improperá, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé. Aleluias. A palavra do Senhor, por diversas vezes, ela cita a palavra fé. E fé é o que tem faltado em nosso meio nos últimos tempos. Fé é o que tem faltado no meio de nós. Muitas vezes o Senhor conta com valentes, o Senhor conta com os guerreiros, o Senhor conta com homens destemidos, mulheres destemidas. O Senhor não conta com covardes. E eu aprendi que uma característica de um valente é a fé. Além dele ser grande, ou forte, ou musculoso, ou que tenha a espada, ele tem uma característica: ele tem fé. Porque ele sabe que ele mesmo preparado para a guerra em todas as suas áreas terrenas, há uma coisa que é preciso ter, é a fé. Porque na hora que ele olhar para o lado e ver que a sua força, que a sua espada, que a sua couraça, que o seu escudo não os fizer mais efeito, ele sabe que há uma coisa, que há algo que poderá vir de encontro a ele e mudar a história dele, mudar a rota da guerra que ele está enfrentando. E essa característica é a fé. E eu vejo que nos últimos dias eu tenho convivido com pessoas, são pessoas do meu reduto, pessoas que estão à minha volta, e vejo que muitas delas têm se lamentado, têm choramingado, falando português verdadeiro, porque não têm tido fé. E se não tivermos fé, não vamos a lado nenhum. Você pode ter um trabalho bom, você pode ter dinheiro, você pode ter condições, qual é que for, mas se não tiver fé, por que eu digo que você pode ter dinheiro? Porque eu aprendi uma coisa, que riqueza e nada é a mesma coisa. Porque maior do que riqueza é o nosso Senhor Jesus. Eu tenho aprendido isso, que riqueza e nada é a mesma coisa. Agora eu tenho aprendido também que a fé pode ser de uma pessoa que não tem instrução nenhuma de escolaridade, mas se ele tiver fé, ele tem tudo com Deus. E muitos de nós, os seres humanos, nós que andamos na casa do Senhor, temos deixado desviar a fé do nosso coração. Nós acordamos de manhã, vamos para a nossa vida secular,
E todos nós temos propósito, todos nós temos preocupações que nós vivemos ainda na terra. E todo dia nós esquecemos e deixamos, antes de colocar a fé em primeiro lugar, nós colocamos primeiro as preocupações. Antes de pedir ao Senhor, Senhor, que a tua fé venha fazer a varredura em meu pensamento, que a fé do Senhor venha vaguear nos meus pensamentos, que a fé do Senhor venha tomar conta do meu coração, venha tomar conta do meu ser. Não, primeiro tem que vir os pensamentos de derrota, primeiro tem que vir as preocupações, primeiro tem que vir os pensamentos de decepções, primeiro tem que vir as falhas, primeiro tem que vir as negatividades. Mas o Senhor não quer que isso aconteça. O Senhor quer que todos os dias nós acordamos e colocamos em primeiro lugar nos nossos pensamentos, que nós ligamos, fazemos uma ligação, terra com céu. Senhor, eu acordei, estou de pé, tem aquela luta, mas a minha fé é maior. A minha fé é maior, Senhor. Senhor, eu acordei mais uma vez. Tem alguém na minha família que precisa, Senhor, de uma intervenção do Senhor. Tem algo na minha vida financeira que precisa de uma intervenção do Senhor. Mas eu não vou me focar nela. Eu vou me focar nos céus. Eu vou me focar na fé. Porque se nós formos pegar agora na Bíblia versículos que falam de fé, a igreja toda sabe. A igreja conhece bem a Bíblia e sabe quantos versículos de fé que está lá na Bíblia, quantas palavras que nos diz que a fé move montanha, que se tiverdes fé, diga a este monte, precipita-te e lança-te no mar. Tantos versículos, mas o que nos falta é a prática da fé. O que tem nos faltado é a prática da fé. E nos últimos dias, pessoas têm confiado mais em outros tipos de coisas. Pessoas têm confiado mais em ganhar 2.000 euros por mês, e chegar no final do mês e ter 2.000 euros e achar que os 2.000 euros, depois de pagar todas as contas, que está tudo ok. Só que engana-se. Engana-se. Saiba hoje que quem tem dinheiro, quem é rico e o nada significa a mesma coisa para Deus. Porque se você é fiel na casa do Senhor e é humilde e é simples, você para Deus é rico. Você para Deus, Deus sonda seu coração. Deus só está te preparando para no dia que Ele te dá, você também saiba lidar com o que Ele tem te dado. Porque o Senhor não quer te dar e amanhã você virar as costas para Ele. O que Ele tem te ensinado é: passa hoje pela aprovação, passa hoje pela necessidade, porque amanhã você vai saber valorizar aquilo que o Senhor te dá. Hoje o Senhor está te mandando, hoje Deus, Ele nos amadurece. Quando todos os dias nós clamamos: Senhor, move essa dificuldade, Senhor, quebra essa circunstância que tem impedido, Senhor, o meu milagre de acontecer. Senhor, venha fazer algo sobrenatural em nosso meio, venha fazer algo sobrenatural na minha vida, Senhor. O que Deus tem feito com nós é nos preparado. Um aluno, quando ele vai para a faculdade de medicina, ele, antes de se tornar médico, ele passa por um período de 6 anos de formação e até concluir a sua formação em médico. Mas o Senhor não nos chamou para médico, mas todos os dias o Senhor nos quer que nós andamos numa formação com Ele, uma formação de busca incessante da palavra, para que todos os dias nós aprendemos algo que está neste livro e guardamos no nosso coração. Porque o médico, quando ele vai para a faculdade, que ele estuda, ele guarda tudo que ele estudou na sua mente. E o Senhor quer que nós todos os dias estudamos este livro e guardamos no nosso coração, porque assim nós seremos bem-sucedidos. Não tem como não estudar a palavra do Senhor, não tem como, não é só estudar, porque o médico ele tem um período de estudar, mas depois ele tem um período da prática. E o Senhor quer que todos os dias nós estudamos e praticamos. Com o Senhor é diferente, com a palavra do Senhor é diferente. Todos os dias Ele quer que nós estudamos a palavra dEle, e todos os dias Ele quer que nós pratiquemos a palavra dEle, porque todos nós sabemos, como eu disse, a fé sem ação é uma fé morta. A fé ela, sem ação ela não tem efeito nenhum. A fé, quando o evangelista Santos dizia aqui que eu recebi um milagre, realmente eu recebi um milagre. E foi a partir deste dia que eu tomei para mim posse. Falei: Senhor, se o Senhor tem uma chamada no meu ministério,
Se eu tenho chamada com o Senhor, eu quero que a partir de agora o Senhor me use conforme a tua vontade. Eu quero ser usado. E eu pude experimentar que uma médica me deu 6 meses de recuperação. Ao terceiro mês, eu estava recebendo o meu primeiro ordenado. Com 6 meses, ela disse-me que eu ia fazer 15 fisioterapias, 15 sessões de fisioterapias. Eu fui na fisioterapia no hospital só preencher as folhas, porque eu não precisei. Eu não precisei. Por quê? Porque quando o pastor estava aqui à frente orando, e a minha perna balançava, eu segurando com a muleta, a minha perna balançava, e eu disse: Senhor, eu acredito no que o teu filho fala, eu acredito no que o teu profeta fala, eu acredito, Senhor, eu quero vivenciar isso aqui hoje na minha vida, Senhor. E a minha perna em posição de descanso, a minha perna em posição de descanso, e eu disse: Senhor, se o Senhor é Deus na minha vida, se isso que o teu filho está falando vai acontecer hoje aqui, eu acredito. E quando, irmãos, eu estava aqui na frente, ele só passou e tocou na minha cabeça, sem eu perceber nada, minha perna fez assim, e a minha perna não podia fazer assim, o meu pé não poderia fazer assim, porque eu só estava no terceiro mês de recuperação, tinha acabado de tirar os pontos, o nervo estava completamente inflamado, os tendões estavam em fase de reposição, estavam em fase de ligamento, porque os tendões do meu pé foi decepado, eu cortei os tendões, eu decepei os tendões, eu ainda atingi 2 milímetros o osso. Foi um corte que a médica com 15 anos de profissão nunca tinha visto nada igual, e era impossível eu voltar a andar normal. E hoje, para a glória do Senhor, eu bato o meu pé no chão e não sinto nada. Ontem eu gosto muito de praticar corrida, e ontem eu estava fazendo a minha corrida diária, fiz uma hora de corrida e falei: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Por um momento passou na minha mente que eu nunca mais faria isso, uma coisa tão simples para alguns, mas naquela hora, quando eu estava naquela cama, que a médica estava tocando na minha perna, eu pensei que nunca mais eu poderia voltar a correr, ou voltaria a andar normalmente. Mas o Senhor, Ele acreditou na minha confiança, Ele viu que o que eu estava pedindo a Ele era com sinceridade, era com fé, e Ele me concedeu por causa da minha fé. O que eu quero dizer para a igreja é: eu sei, porque eu também vivencio. Cada um de nós iniciamos o nosso ano, cada um de nós projetamos as nossas vidas, cada um de nós colocamos planos para 2016, mas eu quero te dizer, só vai acontecer se você botar a sua fé em prática. Só vai acontecer se todos os dias você abrir a gaveta da fé na sua mente e dizer: Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu acredito, Senhor, eu quero ver o teu sobrenatural acontecer, Senhor. Ontem à noite eu orava ao Senhor, e o Senhor tem me privilegiado com momentos com Ele maravilhoso, que é o que eu digo, que não há condições financeiras nenhuma que paga isso. Você se colocar na presença do Senhor e ver o visitar do Senhor, o sobrenatural do Senhor dentro da sua casa. O nosso pastor disse para nós acendermos as nossas fogueiras em casa, e eu posso dizer, pastor, eu já tenho vivenciado o fogo do Senhor, juntamente com o fogo, com a lenha que eu tenho colocado, já tem surtido efeito dentro da minha casa, porque eu posso andar por dentro da minha casa, eu posso estar no meu quarto, eu posso estar na minha sala, e aonde vou, eu sinto aquele arrepio gostoso do Espírito Santo. Aonde eu ando na minha casa, eu sinto a presença do Senhor. Quando eu deito na minha cama, não tem preocupação nenhuma que tira meu sono, porque a fogueira está acesa. A fogueira está acesa do lado da minha cama, e eu tenho na minha família casos que só o Senhor pode resolver. Eu tenho casos na minha família no Brasil que só o Senhor pode resolver. E eu disse: é só o Senhor que pode resolver, eu não resolvo. Então o que é que eu vou fazer? Eu confio em Ti, Senhor. A minha fé está em Ti, Senhor. E mais nada. O que eu quero nesta noite é que nós venhamos, porque, irmãos, é triste. O pastor costuma dizer uma frase aqui na igreja que é muito triste: está dentro da igreja caminhando para o inferno. E eu vou dizer uma outra frase: é muito triste estar dentro da igreja, ver pessoas crescendo do seu lado, ver pessoas prosperando, ver pessoas alargando as suas fronteiras ministerial, e você ficando para trás.
é muito triste também. É muito triste você olhar e ver uma pessoa cheia de ministério, cheia de vida no seu ministério, ela ficando para trás e outras andando, avançando, outras que chegaram ontem, passando na sua frente. É muito triste. O que está acontecendo hoje comigo em cima deste altar foi um ato de fé que eu tomei com o Senhor. Eu disse ao Senhor em 2008, quando eu trabalhava numa empresa perto de Arruda dos Vinhos: Senhor, um dia me usa para ministrar a Tua palavra. Eu tenho fé que vai acontecer, Senhor. Eu tenho fé que um dia o Senhor vai me usar. E hoje, aquela fé que eu tive lá em 2008, hoje eu estou vivenciando ela. E eu tenho certeza que na vida de cada um aqui, vocês, no ano de 2016, têm vivenciado coisas que outrora foi petições, que outrora vocês acreditaram, que outrora vocês pediram, e hoje vocês têm vivenciado. Porque na nossa vida é assim, irmãos, a nossa vida é vivida com fé. A vida de um crente, a vida de um cristão, ela é vivenciada dia após dia com fé. Nós não vivemos nessa terra banalmente. Então você não serve ao Deus que eu sirvo, porque quem serve ao Deus que eu sirvo tem propósito. Quem serve ao Deus que eu sirvo tem barreiras para ser quebradas. Quem serve ao Deus que eu sirvo tem limites para ser superados. E todos os dias esses limites requer guerra, requer lutas, requer batalhas, requer momentos de oração com o Senhor, requer retirada dos seus afazeres, para que o Senhor venha te capacitar. Porque eu tenho aprendido uma coisa com essa palavra que nós acabamos de ler, que as nossas guerras, as nossas dificuldades, ela vai gerando em nós provações, e as provações vai nos capacitando. Hoje você passa por uma provação, amanhã você vence. Amanhã você vai estar preparada, vai olhar vai refletir naquela que te fez lutar, que te fez jejuar, que te fez ficar horas e horas na presença do Senhor, e você venceu. Mas amanhã vai vir outra, que você vai refletir naquela e vai ganhar força para vencer de novo. E assim é a nossa vida, dia após dia lutando, dia após dia guerreando. Porque nas nossas vidas, ela não tem outra razão, se todos os dias nós não regaçar as mangas da nossa vida e ir à luta, e dizer: Senhor, eu estou nessa caminhada, eu estou nessa guerra, eu estou nos teus caminhos, eu não abro mão, Senhor. Satanás pode vir com suas bandejas, Satanás pode vir com suas propostas, mas eu não abro mão, porque o Deus que eu sirvo não é Deus de propostas. O Deus que eu sirvo é Deus que Ele promete e cumpre. Deus, quando Ele chega, Ele te surpreende a mais do que você pede. E Deus, Ele vai fazer na vida de muitos, mas só quem acredita, só quem coloca a fé em prática. Se fôssemos perguntar aqui, qual é a sua dificuldade, todos nós daríamos nomes, elaboraríamos nomes para colocar: eu tenho passado isso. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez a fé, a luta que você tem passado, é com você mesmo. Há lutas que nós passamos, que é nós mesmos que criamos conflitos conosco. Há conflitos que não é Deus que coloca na nossa vida. Há embaraços nas nossas vidas, que é nós mesmos que entramos. E aí, não vai culpar Deus. Não vai culpar Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Porque Deus, quando Ele te chamou para um particular com Ele, você não foi. Preferiu ficar em casa, preferiu fazer horas extras, preferiu ir passear para outros lados, preferiu ir divertir, enquanto o Senhor te chamava para um particular com Ele. E quando as dificuldades vier, quando os embaraços vier, não culpa a Deus. Reflita no seu passado, reflita nas atitudes que você tomou, reflita nos caminhos errados que você seguiu, e peça perdão a Deus, porque o nosso Deus, Ele nos perdoa todos os dias. O nosso Deus, Ele todos os dias, as misericórdias dEle nos alcançam. Porque se a misericórdia do Senhor não nos alcançasse, nós seríamos consumidos. Porque o adversário, ele anda ao nosso derredor, tentando nos tragar a todo instante. Mas todos os dias o Senhor estende a sua mão direita e diz que nos guarda, que nos protege. E todos os dias à noite, quando você chega na sua casa, você vivencia a maravilhosa mão de Deus sobre sua vida. Nós podemos olhar para o mundo e ver um mundo tão pobre, um país tão pobre,
em fé. Pessoas que poderiam ter uma vida completamente diferente, mas não, tem vivido mesquinharias. Crentes andam dentro da igreja, diz que serve a um Deus que é rico, que é dono do ouro e da prata, e tem vivido vidas mesquinhas. Deus não tem nada a ver com isso. O que tem levado você à mesquinharia, o que tem levado você à derrota, o que tem levado a você a andar arrastando, é a sua falta de fé. O que tem levado o seu casamento ao fracasso é a sua falta de fé, porque você muitas vezes podia tirar momentos, se separar com seu marido, com sua esposa, e orar ao Senhor junto, e acender a fogueira junto. Não, tem preferido outras coisas, tem preferido tomar outras atitudes que não agradam ao coração do Senhor. Eu posso dizer, convicto daquilo que falo, eu não sei qual é a prova que o Senhor tem para mim amanhã, eu não sei qual é a prova que o Senhor tem para mim depois da manhã, mas uma coisa eu sei, independente daquilo que o Senhor colocar na minha vida, eu vou saber seguir corretamente, todos os dias persistir, porque eu tenho tomado a direção, eu tenho seguido a direção da palavra do Senhor. Eu tenho dito ao Senhor que Ele me guie nos seus caminhos, que eu não quero andar pelos meus caminhos. Quando eu entrar em dificuldade, eu não vou entrar em dificuldade, porque o Senhor vai me desviar das dificuldades. Por quê? Porque eu tenho praticado a palavra dEle. Quando nós praticamos a palavra do Senhor, quando nós verdadeiramente colocamos a fé em ação, quando nós verdadeiramente colocamos a autoridade do Senhor em ação, nós vivenciamos maravilhas do Senhor. Nós, nos últimos dias que temos vividos, nós podemos ver que o que falta em nosso meio é fé. Quanta gente você sai na porta da igreja e vem lamentando que está difícil, que está isso, meu esposo assim, minha esposa assim, o trabalho assado, que eu não consigo trabalho, que eu não consigo isso, alguém está enfermo. Mas em momento algum que essa pessoa vem se lamentar para você, ela fala da fé que ela tem em Jesus. Em momento algum que ela conversa com você, você conversa com pessoas lá fora, lamenta, 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 e em momento algum você vê ela dizer, não, mas eu tenho fé. São poucos o que diz, eu tenho fé que Deus vai reverter este quadro. Eu tenho fé que a luta que eu estou passando hoje, amanhã será diferente, porque a minha fé vai mover o coração do Senhor. A minha fé vai quebrar os céus de bronze, a minha fé vai arrebentar com a terra de ferro, a minha fé vai arrebentar com os grilhões. Mas é muito fácil a gente vir à igreja, ouvir a palavra, mas o mais difícil é guardar e praticá-la. É muito difícil guardar e praticá-la, mas eu sou grato ao meu Deus, porque Ele tem me ensinado a guardar e praticar, e todos os dias eu tenho vivenciado maravilhas do Senhor, e eu posso dizer que num tempo muito breve, num tempo muito bem presente, eu vou viver maravilhas do Senhor na minha vida. Não é porque eu sou merecedor, que eu sou presbítero, ou que... Não é porque as atitudes que eu tenho tomado com o Senhor, todos os dias eu tenho tomado atitudes com o Senhor, todos os dias eu tenho ouvido a palavra do Senhor falada na boca do profeta, e eu tenho colocado em prática. E não tem como a gente tomar outros caminhos, não tem como Deus ouvir e ver que nós temos tomado as decisões corretas, e Deus vir com coisas que não provém dele. Não tem como. Se você tem feito a vontade do Senhor, se você tem ouvido a palavra do profeta, você pode ter certeza que quando você menos esperar, Deus vai te surpreender. E quando a surpresa do Senhor chega, ela é muito mais do que nós esperamos. Eu vivo, dia após dia eu acordo e já fico imaginando como vai ser o meu dia, porque todos os dias eu espero a surpresa do Senhor na minha vida, porque eu tenho convicção de que vai acontecer, eu tenho fé de que vai acontecer. Eu não subo aqui no altar da casa do Senhor e falo para vocês só por falar. Não, se eu estiver aqui falando só por falar, que vocês venham ver a derrota na minha vida, quando eu estiver frequentando a casa do Senhor. Mas eu subo aqui porque eu tenho convicção, eu tenho fé, eu tenho certeza de que vai acontecer coisas sobrenaturais. Eu tenho pedido ao Senhor
que Ele me use da maneira que Ele quiser. A única coisa que eu coloquei, que eu impus para Deus foi que Ele me use, e da maneira que Ele queira, e as outras coisas da minha vida vai fluir concernente àquilo que eu for fazendo para o Senhor. Todos os dias eu quero fazer algo que agrade, que toque, que chegue como cheiro suave ao trono do Senhor. Todos os dias eu quero acender a minha fogueira para o Senhor. Todos os dias eu quero estudar a palavra e dizer: Senhor, obrigado porque hoje aprendi mais de Ti. Senhor, obrigado porque hoje o Senhor vivificou mais ainda a minha fé. Todos os dias eu quero que o Senhor venha fazer algo sobrenatural na minha vida. Todos os dias eu oro ao Senhor: Deus, faça algo sobrenatural na minha vida. Deus, faça algo sobrenatural na minha vida. Por quê? Porque eu acredito no sobrenatural do Senhor. Eu tenho fé que o sobrenatural dele vai acontecer na minha vida e vai acontecer na vida daqueles que crerem e colocarem as suas fé em prática, praticarem a fé. A nossa fé, ela muitas vezes é esmurecida. Circunstâncias financeiras, doenças, diversas coisas podem esmorecer a nossa fé. Mas eu aprendi algo. Há um louvor que fala que eu aprendi a transpor as montanhas, vitória é minha façanha. Eu aprendi com esse louvor que eu enxergo, agora eu não enxergo a montanha, eu enxergo por trás das montanhas. E por trás de montanhas sempre há uma coisa: por trás das montanhas há sempre campinas verdejantes. Mas há quem só chegue e enxergue as montanhas. Há quem enxergue só a montanha. Há quem não consiga enxergar as campinas verdejantes. Eu acredito no sobrenatural do Senhor, para ver por trás da montanha e ver as campinas verdejantes do Senhor que nos aguarda, que está preparada para nós. Porque o Senhor, Ele é o mais prazeroso em nos abençoar. O Senhor é o que mais se alegra quando algo dá certo em nossa vida na terra, quando algo aqui na terra corre bem para nós. O Senhor é quem mais se alegra. Por quê? Porque Ele sabe que nós seguimos corretamente aquilo que é pedido na sua palavra. Nós seguimos corretamente, e quando nós seguimos corretamente, o Senhor se alegra, porque Ele olha e fala: olha, meu filho tem seguido certinho aquilo que eu tenho pedido, não tem como eu não abençoar ele. Meu filho está praticando certinho aquilo que eu pedi que ele fizesse, não tem como eu não abrir as portas para ele, não tem como eu não prosperar ele, não tem como eu derramar dias de saúde, dias de maravilha para ele, se ele tem praticado corretamente, se ele tem praticado certinho aquilo que eu tenho pedido. Eu não posso fazer outra coisa senão abençoar, senão prosperar, senão levantar ele como um obreiro da minha seara. E o que eu mais peço ao Senhor é que Ele venha me usar. Outra noite, nessa semana, há dias atrás eu disse que eu sonho muito com condições financeiras, eu sonho muito com valores. Eu não sei por que isso. Eu não peço ao Senhor, eu oro ao Senhor, vou dormir. No decorrer dessa semana, eu já sonhei 2 vezes com circunstâncias financeiras, com valores financeiros. Eu não entendo, eu acordo de manhã, vou logo falando com minha esposa: mas More, eu não entendo o porquê. Eu não peço ao Senhor. E essa semana eu tive um sonho, que eu estava numa sala, e que chegava 4 homens com uma mala grande, eu não entendi nada. E esses homens pegavam uma mesa, colocou uma mesa, uma sala, e colocou uma mesa, começou a abrir essa mala. Quando começou a abrir essa mala, eram notas, pacotes de dinheiro, eu não entendi nada. Depois eles tiravam as notas, eles tiravam essas notas e começavam a colocar enfileiradas em cima da mesa, notas uma atrás da outra enfileiradas, maços de notas enfileiradas um atrás do outro. Depois pegaram em um saco preto e despejaram dentro deste saco. Pegou na boca do saco, e quando eu olho atrás de mim, estava entregando ao pastor Robson. Eu não entendi nada. 4 homens com uma mala de dinheiro, com diversas notas de altos valores em euros, colocou em cima de uma mesa, despejou dentro de um saco e entregou ao pastor Robson. Eu não vi o pastor Robson, eu só vi o pastor Robson quando eles entregaram a mala.
quando entregaram o dinheiro. Na segunda-feira, eu tive um sonho que eu tropeçava em dinheiro. Eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada disso. Se possível, pastor, depois o senhor até me explana melhor esses sonhos. Porque, e o que eu tenho mais pedido ao Senhor é que eu venha praticar a palavra dEle, que eu venha praticar a fé que a palavra dEle nos ensina. Porque, irmãos, eu vou te falar, alegra a nossa alma sonhar essas coisas, às vezes. Não é que eu tenho buscado isso, não é, porque eu estou bem da maneira que eu estou, quero melhorar ministerialmente falando, todos os dias eu quero crescer, quero amadurecer, quero adormecer meu coração na palavra do Senhor. Mas para mim o mais prazeroso um dia vai ser poder pegar na mão de um enfermo, que já está sentado a uma cadeira de roda há longos anos, e poder, com a minha fé e a fé daquela pessoa, fazer com que aquela pessoa volte a andar. É poder um dia impor a mão sobre alguém que já há anos que vinha sofrendo de enfermidades, e aquela pessoa ser curada. Isso é o que eu mais peço a Deus, que Ele me revista com as armaduras da humildade dEle, e que Ele me use com a fé que eu tenho para fazer prodígios ao nome dEle na terra, porque o nome dEle é digno de ser exaltado, o nome dEle é digno de ser entoado em todos os cantos dessa terra. E se um dia Ele quiser me usar para levantar paralítico, para fazer coxo andar normalmente, para fazer enfermidades secarem, saírem da vida de pessoas, eu disse a Ele: Senhor, eu me coloco à tua inteira disposição, para que o Senhor venha me usar com a minha fé que eu tenho, que o nome do Senhor é o único nome digno de curar câncer, de curar lepra, de curar cegueiras, de curar qualquer doença que for. E eu só me coloco como um instrumento, Senhor, porque eu tenho fé de que vai acontecer. Irmãos, eu só quero pedir uma coisa: faça as suas fé, faça a vossa fé vivificar todos os dias. Quando você acordar, não deixe que os pensamentos de preocupações, de enfermidades, de contas que precisam ser pagas, não deixe que essas coisas venham tomar vocês. Não deixe que esses pensamentos venham tomar a mente de vocês, porque a nossa mente é o que está escrito na palavra do Senhor, que nós buscarmos as coisas do alto, que pensamos nas coisas do alto, olhai para as coisas do alto. Quando nós começarmos a viver assim, as coisas da terra serão pequenas demais para nós, as coisas da terra serão coisas pequenininhas para nós. Mas eu peço a vocês, coloquem a vossa fé em prática, faça valer a palavra do Senhor no vosso coração. Todos os dias vamos fazer atos de fé para o Senhor. Todos os dias, assim como o nosso pastor pediu que nós fizéssemos esse ato de acender uma fogueira em casa, todos os dias também, ao acordar, vamos fazer atos de fé. Senhor, eu acredito. Senhor, eu tenho certeza. Senhor, eu tenho convicção. Senhor, eu acredito, Senhor. O Deus que eu sirvo não é um Deus de madeira, não é o Deus de cerâmica, não é o Deus de pau. O Deus que eu sirvo é um Deus sobrenatural, é um Deus que está vivo, é um Deus todo-poderoso, que tem em suas mãos todo o controle de todas as coisas. Eu quero pedir a vocês, pratique a fé, que nós vamos ver a glória do Senhor acontecer sobre nossas vidas. Antes de encerrar, quero convidar aqui o levita Jefferson, que estará louvando ao Senhor, encerrando a minha participação neste culto. E logo a seguir o pastor Robson está com a oportunidade de dar continuidade a esse trabalho.